Capítulo 5, onde se prossegue a narrativa da desgraça do nosso cavaleiro. Vendo, pois, que com efeito não conseguia mexer-se, lembrou-se de apelar para seu costumeiro remédio, que era pensar em alguma passagem dos livros, e a loucura lhe trouxe à memória a de Valdovinos e do Marquês de Mantua, quando Carloto o deixou ferido na montanha. História conhecida dos meninos, não ignorada dos moços, celebrada e ainda acreditada pelos velhos, e, contudo, não mais verdadeira que a dos milagres de Mafoma. Pareceu-lhe que não esta vinha a calhar para o transe em que se achava, e assim, com mostras de grande sentimento, começou a contorcer-se pelo chão e a dizer com debilitado alento o mesmo que contar ter dito o ferido cavaleiro do bosque. Onde estás, senhora minha, que não te dói o meu mal? Ou não sabes, senhora, ou és falsa e desleal? E dessa maneira prosseguiu no romance, até aqueles versos que dizem: Ó nobre Marquês de Mantua, meu tio e senhor carnal. Quis a sorte que, quando chegou a este verso, coincidisse de passar por ali um lavrador de seu próprio povoado, seu vizinho, que acabara de levar ao moinho uma carga de trigo e que, vendo estendido aquele homem, se acercou dele, perguntando-lhe quem era e que mal sentia, já que proferia queixas tão tristonhas. Dom Quixote acreditou, sem dúvida, que se tratava do próprio Marquês de Mantua, seu tio, e assim, em vez de lhe responder, continuou com um romance, dando conta de sua desgraça e dos amores do filho do imperador com sua esposa. Tudo na mesma maneira que no romance se conta. Espantou-se o lavrador com aqueles disparates e, tirando-lhe a viseira, já despedaçada pelas bordoadas, limpou-lhe o rosto coberto de pó. Mal acabou de limpá-lo, reconheceu-o e disse: Senhor Quixana, que assim se devia chamar quando tinha juízo e ainda não havia passado de fidalgo sossegado a cavaleiro andante. Que impôs vossa mercê nesse estado? Mas ele continuava declamando os versos, como resposta a tudo o que lhe era perguntado. Vendo isso, o bom homem lhe tirou da melhor maneira que pôde o peitoral e o espaldar, para ver se tinha alguma ferida, mas não percebeu sangue nem sinal algum. Procurou erguê-lo do chão e, com não pouco trabalho, fê-lo montar no seu jumento, por lhe parecer de trote mais sossegado. Recolheu as armas, inclusive os fragmentos da lança, e amarrou-as sobre Rocinante. Depois, segurando a rédea deste o cabresto do asno, encaminhou-se para o povoado, bastante intrigado por ouvir os disparates de Dom Quixote. Não o ia menos Dom Quixote que, de tão moído e alquebrado, não se podia manter no burrico. De quando em quando, dava profundíssimos suspiros, o que obrigou de novo o lavrador a perguntar-lhe que mal sentia. Mas parece que o diabo só lhe trazia à memória os contos que se acomodavam aos seus sucessos, pois, naquele ponto, esquecendo Valdovinos, lembrou-se do mouro Ambidarrás, quando o alcaide de Antequera, Rodrigo de Narvaez, o prendeu e levou cativo para a alcaidaria. De sorte que, quando o lavrador de novo lhe perguntou como estava e que sentia, repetiu as mesmas palavras e razões com que o cativo Abencarrege respondera a Rodrigo de Narvaez, tal e qual as lera na história da Diana, de Jorge de Montemayor, aproveitando-se dela com tanta propriedade que o lavrador já se encomendava ao diabo de ouvir tantas sandices. Com isso, viu que o vizinho estava louco e se deu pressa em chegar ao povoado, para fugir ao enfado que Dom Quixote lhe causara com sua extensa arenga.
Num dado momento, disse-lhe Dom Quixote: Saiba vossa mercê, senhor Dom Rodrigo de Narvaez, que esta formosa xarifa, acerca de qual me referi, é agora a linda Dulcinea del Toboso, por quem tenho feito, faço e farei os mais famosos feitos de cavalaria que jamais foram, são e serão vistos no mundo. A isso replicou o lavrador: Veja vossa mercê, senhor, ai de mim, pobre pecador, que não sou Dom Rodrigo de Narvaez, nem o Marquês de Mantua, mas sim Pedro Alonso, seu vizinho. Tampouco é vossa mercê Valdovinos, nem Abindarrais, porém o honrado fidalgo senhor Quixana. Sei quem sou, respondeu Dom Quixote, e sei que posso ser não somente os que disse, mas todos os 12 pares de França, e ainda todos os 9 da fama, já que minhas façanhas ultrapassarão as de todos eles juntos, e as de cada um de per si. Com essas e outras tiradas semelhantes, chegaram ao povoado quando anoitecia, mas o lavrador esperou que escurecesse mais um pouco, a fim de que não vissem o moído fidalgo tão mal montado. Chegada a hora que lhe pareceu mais conveniente, entrou no lugar e foi ter à casa de Dom Quixote, que estava no maior alvoroço. Lá se encontravam o cura e o barbeiro do lugar, grandes amigos de Dom Quixote. Diziam-lhes a ama em altas vozes: Que lhe parece a vossa mercê, senhor licenciado Pero Pérez? Assim se chamava o cura. Da desgraça do meu senhor? Há 3 dias que não aparecem nem ele, nem o cavalo, nem a adarga, nem a lança, nem as armas. Desventurada de mim! Pois me dou a entender, e é tão verdade como nasci para morrer, que esses malditos livros de cavalaria que ele possui e tanto lê, lhe fizeram virar o juízo. Agora me lembro de tê-lo escutado muitas vezes falando sozinho que queria fazer-se cavaleiro andante e sair pelo mundo em busca de aventuras. Encomendados sejam tais livros a Satanás e a Barrabás, que desse modo puseram a perder a mais delicada inteligência que havia em toda La Mancha. A sobrinha dizia o mesmo e ainda acrescentava: Saiba, senhor mestre Nicolás, que era esse o nome do barbeiro, que muitas vezes aconteceu ao senhor meu tio ficar a ler esses desalmados livros de desventuras 2 dias e 2 noites, ao cabo das quais arremessava o livro das mãos e tomava da espada. Começava então a dar cutiladas nas paredes e, quando ficava muito cansado, dizia que matara 4 gigantes do tamanho de 4 torres. O suor que vertia de cansaço dizia ser o sangue das feridas que recebera em combate. Então, bebia um grande jarro de água fria e ficava são e sossegado, dizendo que aquela água era uma preciosíssima bebida que lhe fora trazido pelo sábio esquife. Grande feiticeiro e amigo seu, mas eu é que tenho a culpa de tudo, porque não avisei vossas mercês do disparates do senhor meu tio, para que os remediassem antes de chegarem ao ponto em que chegaram, e queimassem todos esses livros excomungados, que ele os tem muitos, e bem merecem virar brasa, como se fossem de hereges. Isso digo também, disse o cura, e a fé que não há de passar o dia de amanhã sem que deles não se faça ato público e sejam condenados ao fogo, para que não deem ocasião a quem os ler de fazer o que deve ser feito, o meu bom amigo. Tudo isso escutaram o lavrador e Dom Quixote, tendo aquele acabado de perceber a gravidade do mal de seu vizinho, e assim começou a dizer em voz alta: Abram vossas mercês ao senhor Valdovinos e ao senhor Marquês de Mantua, que vem malferido, e ao senhor Mouro Abindarrais, que traz cativo ao valoroso Rodrigo de Narvaez, alcaide de Antequera. A essas vozes saíram todos e, reconhecendo uns o amigo e outros o amo e tio, que ainda não se tinha apeado do jumento, porque não podia, correram a abraçá-lo. Ele logo disse: Parem todos, que venho malferido por causa do meu cavalo. Levem-me ao leito e chamem.
se for possível, a sábia Urganda, para que olhe e cure minhas feridas. Ai de mim, disse então a ama, que devia ter escutado meu coração quando ele me dizia de que pé o meu senhor cocheava. Suba a vossa mercê em boa hora, pois, sem que nos venha essa tal de Sabuganda, nós saberemos curá-lo. Malditos sejam, digo outra vez e mais 100 vezes, esses livros de cavalaria que fizeram isso com vossa mercê. Carregaram-no logo para a cama e examinaram-no detidamente a cata de feridas, mas não acharam nenhuma. Ele disse que era tudo abatimento, causado pela grande queda do Rocinante, seu cavalo, quando combatia com 10 ogros dos mais desaforados e atrevidos que se podiam encontrar nos 4 cantos da terra. Tá, disse o cura, até ogros entram na dança? Quero cair morto, senão os queimo amanhã, antes do anoitecer. Fizeram 1000 perguntas a Dom Quixote, que a nenhuma quis responder, pedindo apenas que lhe dessem comida e o deixassem dormir, pois era o que mais importava. Assim o fizeram, e o cura inquiriu minuciosamente o lavrador sobre o modo como havia achado Dom Quixote. Ele contou-lhe tudo, mencionando os disparates que ouvira no local onde encontrava e durante a viagem. Aguçou-se ainda mais o desejo que tinha o licenciado de fazer o que fez no dia seguinte, que foi chamar seu amigo, o barbeiro mestre Nicolás, em cuja companhia se dirigiu à casa de Dom Quixote.